Vamos abrir as Escrituras. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Para quem eu não cumprimentei no início da transmissão, um bom dia para você que está em casa também nos acompanhando, excelente dia. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de 12 a 17. Quem porventura tenha encontrado, quero convidar a ficar de pé para a leitura das Escrituras. Em reverência, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como os outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Amém. Pode se assentar. Que o Senhor nos conduza nesse momento de exposição, que em nome de Jesus, apesar de mim, o Senhor possa me usar com poder e graça. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é Nosso Triunfo em Cristo, apesar de nós. Apesar de nós. Nosso triunfo, apesar de nós. Nosso triunfo em Cristo, apesar de nós. E eu coloquei esse apesar de nós, porque nós sempre atrapalhamos as coisas aonde nós vivemos, digamos assim. O ser humano, ele é de fato um ser todo pecaminoso e por isso ele contamina toda a parte da sociedade. Na família, por exemplo, é uma parte que nós temos contaminado com os nossos pecados. Na sociedade, na nossa política, enfim, em todas as áreas. E nós vamos destrinchar um pouquinho a respeito desse triunfo em Cristo, abordado aqui pelo apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios. Uma das coisas que me fascina nas Escrituras Sagradas é que ela não esconde os pecados das pessoas que nós temos como heróis da fé. Já reparou isso? Se eu quero vender, como a gente diz nos dias de hoje, um peixe, não é mesmo? O que eu faço? Eu apenas mostro aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que vende, aquilo que salta aos seus olhos e dá vontade de fato de comprar aquele peixe, comprar aquela ideia, comprar aquele serviço. Você já teve a experiência de ir numa loja de fast food? E aí você, faminto, chega lá, você olha aquelas fotos daqueles hambúrgueres. E aí a sua boca já está salivando. Eu não sei se você tomou café, e aí vai ser bem complicado, né? Eu falar de comida esse horário para quem não tomou café. Mas a nossa boca se enche de saliva porque aqueles hambúrgueres bonitos, com aqueles bifes bem grandes. E a gente fala, nossa, eu quero esse aqui. Eu quero esse prato aqui, eu quero esse sanduíche, porque esse está muito bonito, está vistoso. Aí você vai, compra, paga, e para sua decepção, vem um negocinho enroladinho, não é assim? Pequenininho,
Você esboça falar alguma coisa com a atendente, mas aí você olha para o prato, olha para a foto, olha para o atendente, aí você lembra da sua cristandade, da sua longanimidade, da sua paciência, você fala, não, deixa para lá, eu vou comer aqui quietinho, né? Então, a gente acaba sendo surpreendido. E na Bíblia é a mesma coisa, ou o contrário, perdão, o contrário. Ela não mostra uma realidade que você e eu vamos comprar de maneira cega. Quando a Bíblia aponta Davi como homem segundo o coração de Deus, não é que ele é um homem isento de qualquer erro. Pelo contrário. Davi, ele cometeu um dos piores pecados de todos. A gente sabe da história de Urias e Davi. Davi, de fato, ele era um homem sanguinário. Quando ele começou a captar recursos para poder levantar o templo, o que Deus falou com ele? Você não vai levantar esse templo, porque você é homem de sangue, você é homem de guerra. A gente conhece outros erros de outras pessoas na Bíblia, outros personagens. Sansão, extremamente desobediente aos pais, extremamente desobediente à aliança que os pais fizeram com o Senhor. Ainda assim a Bíblia registra e nos mostra. E não é diferente com as nossas vidas. Nós somos chamados santos, mas quando a gente pega no profundo dessa palavra, quando a gente acha que a santidade está ligado ao não erro, a gente se pega numa situação de que nós não somos santos. Mas quando nós destrinchamos de uma maneira mais profunda a respeito do que a palavra quer nos dizer, a respeito de ser santo, aí a gente entende que nós somos separados por Deus. Separados por Deus para boa obra, independente de nós, independente da nossa miséria, independente do nosso coração rancoroso, independente das nossas fraquezas, fragilidades e pecados. E nós estamos diante de um texto aqui, onde o apóstolo Paulo, ele não esconde um erro que ele cometeu. Só para a gente entender, vamos tentar contextualizar os irmãos aqui no que está acontecendo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu não 2, mas 4 cartas à igreja de Corinto. 2 se perderam no meio da história, mas 2 foram preservadas. O que nós temos hoje, provavelmente, é a 2ª carta, que a gente denomina como primeira, e a 4ª carta, que nós denominamos como a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo, ele vai tratar a respeito de como ele mandou algumas cartas que foram severas para a igreja de Corinto. Porque nós estamos falando de uma igreja, ou de uma cidade, uma igreja numa cidade, onde tinha o pensamento greco-romano cada vez mais vigente. A cidade de Corinto, ela era tida como uma das maravilhas do mundo antigo. A cidade de Corinto era aonde surgia grandes pensadores, filósofos, pessoas de muita influência, muito poder aquisitivo, uma cidade realmente muito boa. Só que, ao mesmo tempo que era uma cidade muito boa, era uma cidade que estava dominada pelo pecado, e com isso, a igreja plantada era uma igreja também tomada pelo pecado. Nós temos diversos problemas relatados pelo apóstolo Paulo na primeira carta, ou a primeira carta que nós temos aqui, como a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por exemplo, o problema do incesto. O filho que teve relações com a esposa do pai. E Paulo duramente castigou aquele homem que não se arrependeu.
Nós temos o problema da ceia. Os pobres estavam sendo omitidos da participação da ceia e eles ficavam com fome enquanto os ricos se fartavam da ceia, se fartavam da mesa. Além disso, a ceia, ela foi desvirtuada totalmente, não era pão e vinho. Já era muita comida, era muita bebida, e nós temos uma expressão que as pessoas que participavam desses banquetes, eles passavam a comer tanto que chegava a ponto de vomitar para poder voltar a comer mais. A cidade de Corintos e a igreja, a gente pode dizer assim também, ela era tão mal vista no sentido moral da palavra, que quando as cidades vizinhas, elas queriam caçoar de alguém que está muito imoral, eles falavam assim, esse aí corintianizou-se, em uma relação com o time. Corintianizou-se, se perdeu. Ele está imoral. E Paulo não cansa de tentar exortar a igreja de Corinto. E aí a gente pode entender que Paulo tem um coração muito pastoral. Você já viu aquelas pessoas que a gente briga o tempo inteiro? Sabe por que a gente briga o tempo inteiro? Porque a gente ama. Porque a gente ama, porque a gente não desistiu dessa pessoa. A gente quer que essa pessoa melhore a cada dia. E aí a gente gasta um tempo, gasta a palavra, gasta a paciência. Por quê? Porque a gente quer que as coisas melhorem. Diferentemente quando nós estamos no estado de, olha, já é indiferente. Já não faz nenhum tipo de diferença para mim, na minha vida. Então eu já não falo mais nada com fulano, não falo mais nada com Beltrano. E Paulo tinha esse coração de exortar. E ele escreveu uma dura carta aos coríntios. E aí a gente não sabe se essa carta severa, como os teólogos chamam, ela foi de fato a primeira carta que nós temos aqui, ou foi uma segunda carta. No entanto, Paulo tinha uma dinâmica. Ele fundou a igreja em Corinto, e ele pastoreava de maneira ausente, por meio de cartas, e ele entregava na mão de um dos seus discípulos, uma das pessoas que estava ao lado dele para poder entregar. E ele escreveu uma carta duríssima à igreja, repreendendo a igreja de pecados severos. Só que ele usou linguagem muito pesada, e ele pediu para que Tito mandasse essa carta até a igreja. E aí, passado algum tempo, ele marcou com Tito para chegar a Troade, o lugar de encontro. No entanto, Paulo, ele não encontrou Tito. E ele estava ansioso para saber como o povo da igreja recebeu a exortação. E é aí que a gente entra no nosso texto. A gente vai falar a respeito do nosso triunfo em Cristo, apesar de nós, apesar dos nossos erros. A primeira coisa que eu quero abordar é que o nosso triunfo não advém das nossas escolhas. Obviamente eu não estou excluindo a responsabilidade do ser humano com relação às suas escolhas. Mas a fonte do nosso sucesso, a fonte da nossa vitória é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adianta nada você estar cursando uma faculdade de medicina, uma faculdade, na melhor faculdade do Brasil. Não adianta nada você estar cursando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se a sua fonte, de fato, de vitória, não vem do Senhor. Você pode até obter sucesso no que tange ao bem material, você pode até receber muito bem. Você pode até ter um salário exorbitante. No entanto, não é esse o tipo de triunfo que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você triunfa acima de salário.
acima de status social. Ele quer que você triunfa na sua fé, na sua caminhada. Ele quer que você triunfa com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja em glória. E olha só, o versículo 12 diz que Paulo chegou a Troade. E ele chegou com uma finalidade: pregar o Evangelho. O Evangelho de quem? O Evangelho de Cristo. Não é à toa que ele faz essa afirmação, que é o Evangelho de Cristo. Porque muitas pessoas estavam pregando outro tipo de boas notícias, se é que temos outras boas notícias para dar, a não ser Cristo Jesus crucificado, morto e ressurreto. Ele fala então que ele foi levado ou chegou em Troade para poder pregar o Evangelho de Cristo, e mais uma porta se abriu. Uma oportunidade se abriu para ele não só pregar, mas ele ter também tranquilidade no quesito da pregação. Irmãos, a gente está vivendo momentos na nossa sociedade em que nós estamos sendo tolhidos de pregar o Evangelho. Quer exemplo? O pastor Luiz Saião, que a gente conhece muito bem, ele teve a sua página na Wikipedia cancelada, há pouco tempo atrás. Um pastor sério, um pastor muito estudado, e simplesmente estava lá, conteúdo irrelevante. Ele fez as suas manifestações para poder mudar esse quadro. Eu não acompanhei se houve algum tipo de tratativa, de conserto. No entanto, a gente percebe que os cristãos estão sendo cancelados, silenciados. Você vai pregar a palavra de Deus com fidelidade? Então cuidado, porque você vai ser cancelado. E no tempo de Paulo não era diferente. Quando Paulo começava a pregar nas praças e nas sinagogas, logo vinham os canceladores da época, os fariseus, vinham o povo filósofo. A gente vê em Atenas que Paulo ele estava sendo contendido pelos estoicos e epicureus, filósofos da época. Ele estava sendo contrariado, debatiam com ele. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, no meio das trevas, ele dissipa toda a treva, e a treva não fica contente com isso. Ou seja, aqueles que estão no mundo, o inimigo que está no mundo, ele não fica contente com o testemunho cristão, ele não fica contente com a palavra sendo exposta através do nosso falar e através do nosso agir. A gente vai sofrer cancelamento o tempo inteiro. E Paulo sofria esse tipo de cancelamento. E quando ele fala assim, olha, uma porta se me abriu no Senhor, eu entendo aqui que uma oportunidade mais tranquila dele pregar o Evangelho, um grupo talvez de pessoas que queriam mesmo escutar a palavra, estava ali, junto com Paulo, falando, olha, nós queremos ouvir daquilo que você tem falado. Talvez a casa de um irmão, talvez uma propriedade, talvez muitos discípulos, ou alguém que garantiria a paz para o apóstolo Paulo poder pregar o Evangelho. Só sei que uma oportunidade, ela foi aberta no Senhor. Mas olha só, a escolha errada do apóstolo Paulo. Ele fala assim, não tive contudo, apesar dessa porta aberta, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Era o caminho mais ou menos aonde Tito poderia estar, porque ele estava voltando de Corinto. Então, a primeira coisa que eu posso afirmar nesse texto é que o nosso triunfo, e esse triunfo não é apenas um triunfo que estamos falando a respeito da sua vida financeira, mas sim um triunfo do propósito pelo qual Deus te chamou. Ele não vem das nossas escolhas. Aliás, eu poderia dizer o contrário. Ai de nós,
se nós fôssemos conduzidos pelas nossas próprias escolhas. Quem, aí pensando como o mundo, né? Quem em sã consciência acorda num domingo, friozinho desse, né? Gostosinho, para ficar na cama, 7h30 da manhã, para vir à igreja. Repare que esse tipo de pensamento não é comum quando se fala o contrário. Quem em sã consciência sai num frio desse, numa madrugada para curtir uma balada? Não, isso aí é normal. Mas ir na igreja de manhã, meio chovendo, meio frio, ficar escutando o pastor falando, é isso que o mundo reproduz. E se a gente deixar o nosso coração à mercê daquilo que o mundo reproduz, o que vai acontecer? Nós vamos fazer escolhas extremamente complicadas. Porque o nosso coração, por mais que ele seja um coração que já está restaurado em Cristo Jesus, ele pende também pelo pecado. Porque nós vivemos aquilo que nós chamamos de já e ainda não. Já somos salvos, já desfrutamos do benefício da salvação, no entanto, ainda não de maneira completa. O meu coração, ele também anseia por pecado. Mas o dia que Cristo voltar, o dia que Cristo, em sua glória, nos glorificar, aí sim a gente vai entrar num estado de não posso pecar. Porque aí seremos de fato glorificados, transformados para a glória de Deus, assim como Cristo Jesus um dia foi. E aí Paulo, ele fala, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, e por isso me despedi e parti para a Macedônia. Ele já fez uma escolha agora equivocada. E por que eu falo isso, que foi uma escolha equivocada? Porque na continuação dos versículos, ele fala assim, graças, porém, a Deus. Essa conjunção adversativa está dizendo, graças a Deus, mesmo por conta do meu pecado, mesmo por conta da minha má escolha, Deus me conduz em Cristo para o triunfo. Uma escolha errada. Se uma porta do Senhor, ou no Senhor se abriu para Paulo em Trode, o que ele deveria fazer? Pregar, descansar o seu coração, mas ele estava preocupado com Tito. E ele confessa isso aos irmãos da igreja de Corinto, contando a sua história, a sua ansiedade em saber como eles estavam reagindo, portanto, com relação à carta tão severa. Irmãos, nós precisamos compreender que, de fato, essa realidade que Paulo está vivendo, é uma realidade que permeia o nosso coração e o nosso cotidiano. Às vezes a gente fica com o espírito agitado, ansioso, o mal do século, ou um dos maus do século, ansiedade, depressão, estresse. A gente vai sofrendo com tudo isso, e a gente vai fazendo uma série, uma sequência de escolhas equivocadas. E quando a gente vai perceber, a nossa vida já está cheia de problema. A gente está cheio de confusão, imersos em problemas que são difíceis de encarar, difíceis de acertar. Quando uma preocupação ela toma por completo o nosso coração, ficamos obscurecidos para ver as oportunidades divinas em nossa caminhada. Um coração obscurecido. Quantas vezes a gente chega e vai escutar um irmão, por exemplo, num aconselhamento pastoral? O irmão chega e fala assim, rapaz, pastor Pedro Felipe, fica à vontade de me chamar.
Eu recebi uma bênção do Senhor, Deus abriu uma porta para mim. Aí a gente fala, é mesmo? O que aconteceu? Olha, nossa, eu estava precisando de uma porta de emprego, mas tinha que ser muito específica. Tinha que contemplar um horário tal, tinha que ter um salário X. Porque era isso que eu estava precisando, e de repente, do nada, um amigo que eu nunca vi, depois, nunca vi, né? Um amigo que tem muito tempo que eu não via, ele apareceu, e a gente começou a trocar um WhatsApp, e ele é diretor de uma empresa, e ele me colocou justamente no emprego que eu gostaria, que eu precisava. E a gente fica feliz, a gente ora, a gente fica emocionado e tal. Daí a pouco, o irmãozinho que era sempre crente, buscava, né, esse emprego na igreja, aí começa a desapareceu por completo. Aí a gente se esbarra, liga, faz alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Como é que está? E o emprego? Ah, não, eu saí de lá. Ah, é mesmo? Ah, eu saí, eu não quis não, porque estava complicado e tal. A gente vai fazendo escolhas, sendo que às vezes a gente fala que essa porta foi aberta pelo Senhor. Então a primeira coisa que a gente deve entender é que o triunfo nas nossas batalhas não advém das nossas escolhas, mas de Deus. O segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos é que é Deus em Cristo o nosso condutor até o triunfo. Irmãos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num desfile do Exército, aquele famoso 7 de setembro. A tropa, por mais alinhada que esteja, por melhor que seja os seus passos, a sua marcha, ela precisa de um condutor. Ela precisa de alguém que vai mostrar o ritmo. Essa tropa precisa de alguém que vai mostrar que é para virar para a direita, para a esquerda, que é para dar meia volta. É o condutor. Numa orquestra, por exemplo, nós temos um maestro, que a gente não entende porque que ele faz tantos gestos com a mão. Mas naqueles gestos que são incompreensíveis para nós que somos leigos, toda orquestra fica em harmonia por conta daquele maestro. Tira o maestro. Você fala, o que aquele cara está fazendo lá? Não tem nada a ver. Isso é um monte de bobeira lá com a mão. Tira o maestro para você ver. Um erra ali, o outro erra aqui. Na hora que vai ver, a orquestra está uma bagunça. A música virou uma bagunça. Precisamos de um condutor. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, graças a Deus, porém, apesar da minha escolha de ter partido de Troade com a porta aberta, Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Por isso que eu falei que, em primeiro lugar, as nossas escolhas não vão chancelar o nosso triunfo. Mas é Deus, porque mesmo que nós façamos escolhas erradas, o Senhor, Ele reajusta o nosso foco. Vou confessar um pecado pessoal. Pecado não, um problema, talvez. Um problema. Gente, eu sou horrível com esse negócio de GPS. Eu sou horrível. Acho que eu sou até dislexo. É sério, eu sou muito ruim mesmo. Se eu fosse um motorista de aplicativo, eu ia cair em cada roubada e a pessoa com toda certeza ia ficar muito nervosa comigo. Porque eu não sei se é para virar para a direita, eu não entendo. O celular às vezes não vira a tela. Na hora que eu vou ver, eu estou passando do lugar, da rua que tinha que entrar. Mas o interessante é que esses aplicativos, quando a gente muda a rota, quando a gente erra a rota, o que ele faz? Recalcula. Porque o objetivo desse aplicativo é justamente te levar no ponto onde você quer chegar. É lógico que é uma comparação muito simplória ao se comparar com Deus, o nosso Senhor.
Mas mesmo que a gente escolha errado, mesmo que a gente faça uma conversão à direita, sendo que deveria ser para a esquerda, o Senhor Ele nos dá a graça de corrigir isso. Ele mostra, olha, você está andando por esse caminho, mas olha, volta. Quantas vezes a gente vê o povo de Israel sendo exortado, volta ao Senhor teu Deus. Lembra do Senhor teu Deus. Porque o povo já estava disperso. O povo já estava perdido. Pensa no povo que estava caminhando 40 anos no deserto. Se você colocar no aplicativo lá, o lugar onde eles estavam, até Canaã, eram mais ou menos 6, 7 dias de viagem, a pé. Ficaram andando 40 anos, porque perderam o foco. Mas mesmo assim, Deus foi reajustando o foco, e no meio desse reajuste de foco, mesmo nesse reajuste de itinerário, Ele foi moldando também o povo. Ele foi cortando aqueles desobedientes, até que chegasse apenas aqueles que deveriam entrar de fato na terra prometida. Eu tenho certeza que o nosso coração almeja triunfo, vitória. Não quero ser aqui um pastor que está negociando a palavra. Mas se eu falar que o povo de Deus não almeja vitória, então eu não estou falando do povo de Deus. A gente persevera, a perseverança dos santos não é uma perseverança à toa, é uma perseverança que visa a vitória. A vitória onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que começa também na nossa vida terrena, nas nossas profissões, nos nossos afazeres, e vai até a glória, até o dia que o Senhor nos recolher. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É Deus em Cristo o nosso condutor até o triunfo. Talvez o que você tem pegado como norte, como bússola para a sua vida, tenha sido qualquer outra coisa a não ser Deus. Talvez a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, na conta bancária, as suas aplicações. Mas acontece que se o Senhor não estiver conduzindo a sua vida, não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa o quanto você é sarado fisicamente, se você faz muito exercício, vai à academia, tudo em vão. O apóstolo Paulo vai dizer que o exercício físico, ele tem proveito para pouca coisa, mas a piedade é toda proveitosa. Isso aplica aos nossos dias. Nós devemos orar mais, buscar mais o Senhor. Senhor, o Senhor está me conduzindo para esse lugar, o Senhor quer que eu permaneça nesse lugar, o Senhor quer que eu mude de direção, o meu emprego está do seu agrado, a minha conduta está do teu agrado, Senhor. A gente deve consultar o Senhor, a gente tem as Santas Escrituras, a gente tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que que a gente faz escolhas através da nossa própria cabeça? Precisamos de um condutor. Você não entraria num avião sabendo que não tem um comandante. Imagina você dentro do avião e de repente a comissária de bordo chega e fala assim: atenção, senhores passageiros, hoje nós vamos ser conduzidos apenas pelo copiloto, porque o piloto ele resolveu não participar desse voo. Talvez você um pouco mais corajoso encare, mas talvez você levante e fale assim: não, espera aí, o cara que é gabaritado, designado para isso, ele não vai? Eu também não vou.
Não, devolve minha passagem, eu vou no próximo. Porque é uma questão de vida ou morte. A gente precisa compreender essa realidade. Desprezar o condutor da nossa vida é desperdiçar a própria vida. Quantos de nós não chegamos a esse ponto da vida, como eu, na maturidade? Você pode até achar que eu sou um pouco mais novo, mas não sou. E a gente olha para trás e fala assim, eu podia ter tomado decisões diferentes lá atrás. Eu podia ter feito melhor tal situação. Eu podia ter contornado. Eu podia ter passado por cima. Eu podia ter engolido a seco. E às vezes a gente se arrepende, porque isso trouxe dano para a nossa vida. Então é Cristo o nosso condutor. Mas em terceiro lugar, o nosso triunfo é para a manifestação da glória do Senhor. Continuando no versículo 14, ele diz assim, e por meio de nós, que agora nós estamos conduzidos, ao triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos, como os que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O nosso triunfo é para a manifestação da glória do Senhor. Era ano de 2002. Eu me lembro de ter acordado para poder ver a final da Copa do Mundo, em que o Brasil foi pentacampeão. Um jogo épico contra a Alemanha. E Ronaldo Fenômeno, titulado assim, fez os 2 gols, o Brasil ganhou de 2-0 e foi campeão. Uma das cenas que mais me impactou foi o momento da entrega da taça. Houve triunfo do Brasil. O Brasil foi pentacampeão brasileiro, campeão mundial. E aí, num ato muito bonito, o então capitão Cafu, ele pediu para subir num lugar um pouco mais alto, que nem era apropriado para aquilo. E aí deixaram ele subir, ele subiu, se equilibrou, pediu a taça, e ele ergueu a taça, dizendo que amava a esposa e a família. E assim ele ergueu a taça. Foi impactante para mim. Porque no momento de triunfo, ele não se esqueceu dos seus. No momento de triunfo, nós devemos também nos lembrar, não só dos nossos, mas o propósito pelo qual Deus nos chamou, para manifestar a glória dEle em todo lugar. E aí Paulo começa a usar uma analogia a respeito de perfume, uma fragrância. É tão bom quando a gente chega num lugar e sente aquele bom perfume, seja de um produto que foi a casa limpa ali, ou seja um bom perfume usado por alguma pessoa e falar, nossa pessoa, nossa fulano, você está tão cheirosa, você está tão cheiroso, que perfume é esse? Porque aquilo inunda, incendeia todo o ambiente. E as nossas vidas, o apóstolo Paulo está dizendo isso, a nossa vida deve ser assim. Um bom perfume de Cristo. A manifestação da glória de Deus se dá pelas nossas vidas. No entanto, que no capítulo 3, nos primeiros versículos, ele vai dizer assim, vocês são cartas lidas para o mundo. O mundo tem que olhar para vocês e ver Cristo em vocês.
e não vê as próprias escolhas, e não vê vocês. Nós somos reflexos de Cristo, por isso somos chamados cristãos. O perfume, ele incendeia todo lugar. O perfume, ele traz muita questão de alcançar as narinas daqueles que estão às vezes um pouco mais distantes. Mas da mesma forma, o mau cheiro também. Só que reparem que o apóstolo Paulo, ele fala desse triunfo que deve manifestar a glória do Senhor como um aroma e como um cheiro ruim. Interessante, né? Triunfo, vitória, nos remete a coisa boa. Mas ao mesmo tempo ele faz uma analogia, um link com algo não tão legal, um mau cheiro. Mas ele vai explicar. Ele vai explicar que tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para que com esse o cheiro da morte, morte. Para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Me parece que Paulo está começando a pintar um quadro em sua mente quando ele está escrevendo isso. E o quadro é o seguinte: quando um general com seu exército, ele batalhava contra um outro exército, e ele saía vitorioso, ele pegava os homens mais fortes, as mulheres mais vistosas, algumas crianças também, assassinava os idosos, porque idoso não ia servir para nada, e esse povo era levado cativo. E via um cortejo. A banda tocava, do exército, a banda tocava. E aquele cortejo acontecia com o general da batalha, com a cabeça degolada do rei vencido na frente, e com o exército que trazia aqueles cativos, um amarrado ao outro, para poder desfilar no meio da cidade, no meio da praça. E enquanto isso, a população se alegrava e jogava flores para eles. Por quê? Triunfaram. Só que reparem, enquanto jogavam flores e as flores eram pisoteadas, elas soltavam um aroma. Para a narina daquele que era vencedor, era um cheiro agradável de vitória. Mas para as narinas daqueles que estavam sendo trazidos, aquele cheiro, por melhor que seja, era um cheiro de morte. Era um cheiro de que nós vamos ficar presos, cativos, escravizados. O que eu quero dizer com isso, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, é que a nossa função enquanto manifestar a glória do Senhor, para alguns vai cheirar muito bem, vai ser aroma de vida, porque entenderão sobre a salvação, mas para outros será um cheiro de morte, porque não entenderão a salvação. Sintetizando, a nossa pregação é para salvação e para condenação. Nós pregamos, a nossa função é pregar, convencer o Espírito Santo. Às vezes a gente fica afoito para poder convencer uma pessoa que a gente gosta a respeito de Cristo. Mas esse não é o nosso papel é pregar. E se essa pessoa é eleita do Senhor, ela vai sentir o bom perfume de Cristo.
Mas se ela não é uma eleita, ela vai sentir isso como um mau cheiro. Olha, sai daqui que eu não quero escutar a respeito desse Cristo. Sai daqui porque eu não quero ouvir nada a respeito da Bíblia. Nosso triunfo não advém nas nossas forças. Vou ter que colar aqui, ó, tá vendo? Deus é o nosso condutor no triunfo e nós devemos manifestar a glória do Senhor no nosso triunfo. Finalizando, quero ler o versículo 17 com os irmãos. Paulo fala isso, de que, olha, nós devemos pregar, para alguns vão ser cheiro de morte, mas para outros serão cheiro de vida. Por quê? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Imagina se você foi convidado para uma grande festa. E você arrumou no seu guarda-roupa a sua melhor roupa. E você tomou aquele banho, sabe aquele banho caprichado? Aquele banho mesmo. Fez o cabelo. Escovou, as mulheres, né? Escovou. Fez bobliss, sei lá. Não sei muita coisa de mulher, não. Muito menos de cabelo. Você se aprontou e colocou aquela roupa e falta aquele toque final. Aquele perfume gostoso. Não vou falar a marca porque não convém, né? Aquele perfume gostoso. Só que de repente você dá aquela borrifada. E não tem cheiro de nada. E você vai, iludido para essa festa, ou iludida para essa festa, achando que as pessoas vão sentir aquele cheiro gostoso do seu perfume. E as pessoas nem notam. Por quê? Porque ele já não tem cheiro. Se a nossa pregação não tem nenhum tipo de cheiro, com toda certeza o problema é quem tem conduzido essa pregação. Se a sua vida não faz cheirar um aroma para a vida ou um odor para a morte, o problema não é a palavra de Deus, com toda certeza. O problema somos nós. Se a igreja, ela não tem um bom perfume que salva, ou um bom perfume que condena, então, essa igreja, ela está morrendo. E o meu apelo para essa manhã é que nós não deixemos a palavra de Deus morrer em nossos corações. O meu apelo nessa manhã é para que nós não deixemos a igreja morrer. Glória a Deus, pastor Jefferson contou aqui um grande testemunho a respeito da nossa igreja. Irmãos fiéis, irmãos que sustentam não só de maneira financeira a igreja, mas estão presentes, estão logados, estão participando pelo YouTube. Irmãos que abrem mão às vezes de vir um culto em detrimento de outros irmãos para poder dar essa dinâmica de rodízio. Glória a Deus. Esse é o papel da igreja de fato. Mas não só isso. Nós precisamos ir lá fora e pregar a palavra através do nosso testemunho e através também da pregação da palavra. Ah, mas eu nunca fiz um curso de exposição da palavra. Irmãos, não precisamos de cursos, precisamos de testemunho.
Se você sabe falar que Deus, Ele pode ser o seu refúgio, Ele pode ser o refúgio e fortaleza de outra pessoa, então você está apto para poder pregar o Evangelho. Pregue a todas as pessoas, fale do amor de Deus, o amor que transformou a sua vida. Viva esse amor, para que Satanás não alcance vantagem sobre a gente. Essas são as palavras no versículo 11, do capítulo 2. Num contexto diferente, mas aplicável a nós. Igreja do Senhor, primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, ou você que está nos acompanhando via internet, seja o bom perfume de Cristo. Pregue a palavra. E olha, o mundo está carente. O mundo está chorando palavra de esperança. Sabe por quê? Porque a gente liga a TV, o que a gente escuta? Morte, morte, morte. Eu não estou aqui negando que há mortes. Pelo contrário, existem elas. Como sempre existiu, desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou. As pessoas ligam os seus smartphones, colocam em qualquer canal de notícia e é morte, 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 corrupção, morte, corrupção, tragédia, morte, corrupção. Vasco caiu. De vez em quando parece um negócio assim. Pela quarta vez. Morte, morte, morte. E toma morte. Não tem quem grite, há esperança. Não tem quem grite, existe uma cruz que me salvou, uma cruz que me limpou. O mundo precisa de você. Não adianta o Pedro Felipe ficar berrando aqui no microfone. Ele não alcança o lugar que você trabalha. Ele não alcança a sua casa de uma maneira completa, mas você pode ser um agente do Senhor. Você pode triunfar na maior batalha de todas, que é levar a verdade, a salvação para aqueles que estão perdidos. Você quer entrar nessa empreitada? Não precisa responder com a sua voz, não. É uma pergunta retórica. A sua consciência. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Alguns vão ser para a morte, mas alguns serão para a vida. E se Cristo chegar até a mim no grande dia e disser, olha, no dia que você pregou numa rua, numa esquina, para uma pessoa, aquela pessoa nunca mais te viu, mas a vida dela foi transformada pelo poder da palavra, e você foi um instrumento. Você cheirou o aroma de Cristo, você perfumou, na verdade, com o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Irmãos, não vamos mercadejar a palavra de Deus. Pregue. Os salvos ouvirão, os mortos não têm a capacidade de ouvir, portanto não ouvirão. Mas pregue, pregue, diga, há uma cruz, há uma salvação, há um Cristo, há um Deus, há uma igreja. Eu não estou falando a primeira igreja, eu estou falando a igreja militante, a igreja invisível. Há uma cruz. Você pode fechar os seus olhos?